compartilhar uma palavra com vocês e eu estou muito feliz de ver todo mundo aqui, que está aqui hoje. E eu queria dizer que essa palavra, quando eu fui orar, eu falei assim: Deus, eu sei que o Senhor tem algo específico para esse culto, mas não somente para esse culto, mas para as pessoas que vão participar deste culto. Por quê? Porque nós estamos vivendo debaixo de uma palavra, amém? Como igreja, como rede, né, de jovens. Mas eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe quem são exatamente as pessoas que vão estar lá. E essa palavra, ela é especialmente para as pessoas que vão estar lá. E eu espero, né, que você seja cheio daquilo que Deus quer falar para você agora nessa noite. Porque essa palavra, ela é para você. Amém? Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Senhor, eu te agradeço por este momento, te agradeço pela vida dos meus irmãos. Te agradeço por essa oportunidade. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, assim como o Senhor colocou no meu coração, como palavra revelada, venha se revelar no coração de cada um que está aqui. Jesus, que eles não saiam daqui da mesma forma como eles entraram, porque essa palavra o Senhor fez para eles, e que eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios da verdade da palavra do Senhor, e que o Senhor possa, de uma forma certeira, Jesus, alcançar o coração de cada um deles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nome da palavra aqui, ela se chama Se Mova no Caminho da Palavra Liberada. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas palavras, o Senhor tem liberado muitas palavras para nós. E eu sei também que o Senhor tem liberado coisas específicas para você, de uma forma individual. Amém? Quem aqui tem promessas e palavras de Deus que ainda não foram cumpridas? E eu creio que para que isso aconteça, o Senhor, Ele tem um caminho para que a gente venha trilhar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Existe um caminho que nós precisamos trilhar para a gente conquistar a palavra liberada de Deus. Nosso Deus, Ele é um Deus de palavras e um Deus de promessas. Na Bíblia nós vemos muitos momentos em que Deus se revela liberando palavras e promessas. E nós vemos as palavras que Deus liberou se cumprindo na vida das pessoas. Isso é o mais importante. E muitas delas têm consequências até os dias de hoje, né? Como, por exemplo, a palavra que Deus liberou para Abraão. Qual foi a palavra que o Senhor liberou para Abraão? Que ele teria uma descendência. E nós fazemos parte da descendência de Abraão, amém? E essa é uma palavra que está se cumprindo até os dias de hoje. Nós fazemos parte dessa palavra. Porque o propósito de Deus é ter muitos filhos à imagem e à semelhança dele. E aqui estamos nós, eu e você. Somos os filhos escolhidos pelo Senhor, que somos a imagem e semelhança dele. Mas nós também vemos na Bíblia que toda palavra liberada de Deus tem um caminho que precisa ser seguido. E exige uma ação, exige um movimento, uma atitude daqueles que receberam e creem na palavra. Qual foi a palavra que Deus liberou para Moisés e para o seu povo? Eu vou ler rápido, tá, gente? Porque não tem muito tempo. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor seu Deus, o Deus que vai os livrar da escravidão no Egito.
Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor liberou para Moisés e para o povo que estava escravizado. E, irmãos, qual foi a direção que o Senhor deu para aquele povo? Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão que guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Essa foi a direção, esse foi o caminho que o Senhor deu para aquele povo. Deus liberou a palavra, que foi salvar o povo. Mas, para conquistar a palavra, é necessário percorrer um caminho. Nós precisamos ter uma atitude para conquistar a palavra. Quando nós percorremos o caminho em direção à palavra que Deus liberou, significa que nós estamos andando em fé. Quando você anda o caminho na direção que Deus te deu para você chegar nessa palavra, significa que você está andando em fé. Por quê? Porque nós cremos que nós vamos chegar no lugar que Deus nos prometeu. Amém? Se você crê na palavra que Deus te deu, se você crê na promessa que Ele fez para você, você precisa andar na direção que o Senhor está te dando. Porque quando você anda nessa direção, isso significa que você crê. Significa que você tem fé. Nós também estamos vivendo debaixo de uma palavra que Deus deu para nós, como igreja, como rede, como células, como liderança, como membros, enfim. Nós estamos vivendo debaixo de uma palavra. Deus já liberou essa palavra para nós, amém? Nós queremos ser 50 jovens, nós seremos 200, nós seremos 50 jovens, nós seremos 200 GVC. Deus já liberou a palavra. E agora nós precisamos percorrer o caminho. E qual é esse caminho, irmãos? Eu fiquei me perguntando, meu Deus, qual que é esse caminho? Até eu fiquei bugada na hora. Aí, Deus colocou no meu coração, sabe qual que é o caminho? O caminho que nós já estamos percorrendo. A edificação do corpo, as nossas células, os nossos cultos, os nossos discipulados, nós alcançarmos pessoas para Jesus, nós levarmos pessoas para o encontro, nós amarmos as pessoas que estão perdidas, a gente discipular, ser anjo da guarda daquelas pessoas que precisam de cuidado. Esse é o caminho. Nós já estamos no caminho. Amém? Amém. Deus já nos deu as direções. Essas são as direções que nós já estamos percorrendo. O Senhor já nos deu estratégias. Se você parar para pensar, nós somos uma igreja de estratégias. Nós temos estratégias para alcançar as pessoas. Nós temos estratégias, não que isso seja o principal é a palavra de Deus, é a vida de Deus. Mas o Senhor nos dá estratégia para nós chegarmos no lugar aonde nós queremos, para nós chegarmos até onde a palavra do Senhor foi liberada para nós. Quando nós vivemos esse ambiente de igreja, quando nós vivemos esse ambiente em família, significa que nós estamos andando em fé, porque você entendeu a palavra. Você entendeu aquilo que foi liberado. Se você está vivendo isso aqui, é porque você entendeu que Deus quer concluir a palavra que Ele já liberou. E você está andando neste caminho. Mas, irmãos, no nosso dia a dia, acontecem coisas, muitas coisas, que fazem a gente distrair da palavra. Que fazem a gente distrair do propósito. Que faz a gente distrair do alvo. Acontecem coisas que muitas vezes fazem a gente perder a fé. Acontecem coisas que fazem a gente desanimar. Acontecem coisas que fazem a gente esquecer da palavra que o Senhor liberou.
situações que às vezes fazem a gente entrar em depressão e eu não vou conseguir, eu não quero mais, eu vou desistir, eu vou sair da igreja, eu vou sair da célula, é muito difícil, eu não quero mais. Essas situações vão nos envolvendo até a gente perder o foco daquilo que o Senhor já nos deu, da palavra que o Senhor já liberou. Olha só, Moisés, ele percorrendo o deserto com o povo, demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Por quê? Por que Moisés demorou tanto tempo para chegar no lugar onde o Senhor já tinha dado para eles? Já era deles, o Senhor já tinha declarado. Mas o Senhor colocou no meu coração. Eles demoraram tanto tempo para chegar no lugar certo, na promessa, naquela terra, porque não havia unidade entre eles. Não havia unidade no propósito. Cada um queria uma coisa, cada um queria fazer do seu jeito, cada um queria fazer isso, o outro queria fazer aquilo, o outro queria fazer assim, outro não queria fazer nada. E eles andavam desse jeito, eles não falavam a mesma língua. E qualquer coisa que acontecia no meio deles, roubava a atenção, tirava o foco da palavra, que era a terra prometida. Tirava o foco, tirava a atenção deles. Qualquer coisa que acontecia, desanimava. O que acontecia com Moisés? Moisés subia lá para orar com o Senhor no monte. Quando Moisés descia, já estava um caos. Meu Deus! Irmãos, às vezes parece líder de célula. Você vai ali, dá 2 minutos, já está tudo fora do lugar, já está uma zona, já as coisas já não funcionam mais, as coisas não vão mais para frente, o pessoal perdeu o foco. Às vezes acontece isso comigo, com você. É verdade ou é mentira isso? Todo mundo aqui faz parte de célula, né? Então vocês estão entendendo o que eu estou falando. Em nome de Jesus, hein? Moisés subia lá, ele feliz, ele ia falar com Deus, ele descia, com o coração queimando, porque ele tinha visto o Senhor, ele tinha falado com o Senhor, e quando ele chegava lá embaixo, estava tudo um caos. Parecia que ele não tinha orado nada, parecia que Deus não tinha falado com ele. E essas coisas acontecem com a gente, isso é uma realidade no nosso dia a dia. Mas olha só, eu até grifei aqui, que eu precisava falar isso para você. Recebe essa palavra aí. Quando nós não vivemos na unidade do propósito, quando nós perdemos o foco da palavra que Deus liberou, quando a gente perde a fé, nós atrasamos a conquista da palavra que foi liberada para nós. Mas quando nós colocamos os olhos em Cristo, quando nós colocamos nossos olhos em Deus, não em nós, não no defeito dos irmãos, não na célula que está ruim, não no discipulado que não vai para frente, quando a gente coloca os nossos olhos em Deus, sem perder o foco, quando nós falamos a mesma língua, quando nós estamos em unidade no propósito que Deus liberou para nós, quando a gente anda no mesmo caminho, nós aceleramos a conquista da palavra. Olha só, irmãos, nós estamos vivendo um ano de aceleração, você sabe disso, né? Amém, amém. E esse propósito, esse alvo que nós temos não é à toa. O Senhor, Ele quer acelerar você. Ele quer te acelerar para você conquistar aquilo que você acha que você só vai conquistar no que vem. Deus quer fazer em você hoje. A Emily falou disso aqui. A Raíssa falou disso aqui. O Senhor está liberando uma palavra de aceleração para nós. E isso não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para o pastor, não é só para a pastora. É para você. Você precisa receber isso no seu coração. Você precisa receber aceleração. Quando você anda no foco, quando você anda no propósito, você acelera aquilo que Deus quer fazer com você. Você acelera aquilo que Deus quer fazer na sua célula. Você acelera aquilo que Deus quer fazer na sua rede. Amém? E eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 aspectos para acelerar a conquista da palavra liberada. Primeiro texto que eu quero ler está lá em Mateus,
capítulo 14, que é uma história que todo mundo aqui já conhece, né? De Pedro. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Quando ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. Eu vou ler lá. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Irmãos, eu gosto muito dessa passagem aí, porque ela traz muitas dúvidas, né? Você fala assim: ai, caramba, Pedro estava lá andando sobre as águas, estava dando tudo certo. De repente, começou a dar tudo errado. Ele já estava com o pé lá, já estava andando, e aí? Do nada, foi tudo por água abaixo. Pedro começou a afundar. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito nessa palavra? Pedro, irmãos, ele foi ousado. Sim ou não? Ele foi o único discípulo que, primeiro, falou com Jesus. O resto ficou todo mundo lá, calado, morrendo de medo. Segunda coisa, ele foi o único que ousou ter uma ideia dessa de andar sobre as águas, simples assim, né? Quem é que tem a ideia de andar sobre as águas? Ninguém, só Pedro. Pedro, ele foi ousado, irmãos. Eu creio nisso, porque se fosse eu não iria, né? Acho que você também não. Então, olha só, Pedro, ele foi o único que teve coragem. Ele foi ousado, de verdade. Ele foi o único que colocou o pé para fora do barco e andou sobre as águas. Mas o que aconteceu com Pedro? Ficou com medo e afundou. Por que Pedro afundou? Porque ele duvidou do poder de Deus. Estava tudo bem, ele estava lá, eu vou, né? Estava confiando no poder de Deus. Deu 2 segundos, ele já não ficou com medo. Ele deixou o medo tomar conta do coração dele. E aí ele afundou. Por quê? Porque ele duvidou. E olha só, para nós conquistarmos a palavra que Deus liberou para nós, nós precisamos rejeitar o medo que nos atrapalha. O medo atrapalhou e impediu Pedro de andar sobre as águas. Nós precisamos rejeitar o medo de, muitas vezes, não conseguir falar de Jesus para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe. Não é? Na hora que você vai falar, parece que dá um negócio assim, negócio que trava essa garganta. Dá medo de falar errado, medo de falar besteira, medo de você falar e rirem da sua cara, não é verdade? Eu já senti isso, irmão, não sei vocês, mas eu já senti isso. E nós precisamos rejeitar o medo. Nós temos um alvo, nós temos um encontro aí, nosso encontro está chegando. Nós precisamos rejeitar o medo de não conseguir. Ah, será que a gente vai conseguir levar 90 pessoas para o encontro? A gente tem fé, né, irmãos? A gente chega aqui no discipulado, a gente ora, tal. Não, Jesus, a gente vai levar, que não sei o quê. Mas nem todos os dias é assim. E às vezes bate aquele negócio, aquela dúvida que Pedro teve. Nós precisamos rejeitar o medo de chegar no ano e nós não sermos 50 famintos.
A gente crê, a gente ora, a gente declara, mas tem hora que bate um negócio assim, que você fala, meu Deus, da onde vai sair esse povo? Da onde vai sair essa liderança? Se nós somos 50, nós precisamos de 5 células. Da onde vai sair esse líder dessa célula? Eu não sei. Às vezes, a gente fala que a gente crê, a gente ora, a gente declara, mas por um segundo o medo bate e a gente afunda. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Nós só vamos conquistar a palavra quando nós pararmos de duvidar do poder de Deus. E nós só vamos ser ousados e sair do barco quando entendermos que o poder de Deus está dentro de nós. O poder de Deus, ele está dentro de nós. E muitas vezes a gente duvida até disso. A gente duvida até que o Espírito Santo está dentro de nós. Então, por que a gente tem dificuldade de abrir a boca e falar de Deus? Por que a gente tem dificuldade de crer que nós seremos 50? Por que nós temos dificuldade em crer que a nossa célula vai multiplicar, que a nossa rede vai crescer? Nós só vamos sair do barco, nós só vamos ser ousados quando a gente rejeitar o medo que pode nos atrapalhar do propósito que Deus já deu para nós. Segunda coisa, obedeça às direções. Quando Deus fez a promessa para Abraão, qual é a direção que Deus dá para Abraão? Sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Vocês acham que aquele pedido foi simples para Abraão? Sair lá do conforto, da casa dele, de perto da família, tinha tudo, não precisava de nada. Vocês acham que é fácil, irmãos? Eu falo, não foi fácil nem sair da casa da minha mãe. Quando vocês casar, vocês vão ver. Imagina Abraão, estava lá, estava de bem, estava tudo ótimo. Aí Deus chega para ele e fala, Abraão, sai da sua terra, sai de perto dos seus parentes e vai para onde eu vou te mostrar. Não foi fácil para Abraão, mas Abraão não questionou a vontade de Deus. Abraão, ele obedeceu às direções que o Senhor deu para ele. Abraão, ele não questiona. Abraão, ele não reclama, ele só vai. Ele só pegou as coisas dele e foi. Às vezes o Senhor nos dá direções que nós precisamos cumprir e a gente questiona, a gente reclama, não é assim? Eu falo porque começa por mim, né? A gente duvida. Ah, Deus, mas por que eu tenho que ir para a célula toda semana? Por que, Deus, tem que fazer jejum? Jejum tá aí, porque eu não preciso fazer jejum, não. Deixa lá que os pastores faz, né? Não é assim? Para que eu vou fazer? Deixa que o pastor faz por mim. Ah, para que eu preciso ir para o discipulado toda semana? Um negócio chato, fazer discipulado. Meu Deus. Por que tem que ter famintos todo sábado? Eu quero ir para o aniversário da minha amiga. Eu quero ir para ficar com a minha família. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É ou não é assim? É, vocês só não querem admitir. Eu sei que é. Então, irmãos, e quando nós fazemos essas coisas, o que a gente está fazendo? Atrasando a conquista da palavra que Deus liberou para nós. Mas o Senhor, Ele está nos direcionando para um tempo de obediência. Precisa cuidar do novo convertido, precisa fazer consolidação, precisa fazer jejum, precisa ir na reunião toda semana, precisa ir na célula toda semana, precisa ir no culto toda semana. Eu vou porque a palavra que o Senhor liberou está no meu coração. Se a palavra não estiver no seu coração, irmão, esquece. Você não vai fazer, você vai fazer tudo isso com obrigação. Você vai fazer tudo isso no empurrão. Você vai fazer tudo isso no... Ai, eu estou indo, mas eu estou indo com ranço, sabe? Se a palavra não estiver queimando no seu coração, irmãos, você não vai. Você vai ficar para trás e as coisas não vão acelerar. Eu falo isso, irmãos, mas eu estou falando de mim, começando por mim. Quantas vezes eu já não reclamei, quantas vezes eu já não, toda vez, e todo ano a mesma coisa, e todo mês a mesma coisa. Amém, glória a Deus que eu estou vivendo isso. Mas eu entendi, irmãos,
Muitas vezes nós vamos ter que pagar o preço. Abraão, ele pagou o preço. Abraão, ele pagou o preço. E até hoje a descendência de Abraão está aqui. Porque Abraão obedeceu. Ele não questionou. E a última coisa que eu quero falar. Esteja à disposição do Senhor. Que hora que é? Hoje eu vou bater meu recorde. Esteja à disposição do Senhor. Olha só, todas essas pessoas, irmãos, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, João, Pedro, Paulo, nós olhamos para essas pessoas na palavra de Deus e você admira, não admira? Você fala assim, nossa, esse foi o cara daquela época. Paulo foi o cara. Realmente, ele foi o cara. Verdade? Todas essas pessoas corresponderam ao chamado de Deus. Nenhum deles disse, não, Senhor, eu não vou. Nenhum deles. Todos eles mesmo, muitos deles errando e caindo no caminho e, meio assim, vai e volta. Mas todos eles corresponderam àquilo que Deus chamou eles para fazer. Todos eles fizeram história na Bíblia e conquistaram a palavra que foi liberada. Moisés morreu, mas o povo conquistou a palavra liberada. Abraão conquistou a palavra liberada. A descendência de Abraão conquistou a palavra liberada. Mas, irmãos, essa época já passou, já foi. E agora, Deus está chamando eu e você para conquistar a palavra liberada. Deus, ele não escolheu só os pastores, não escolheu só os líderes, Que se fosse assim, só tinha eles aqui, Mas, irmãos, Deus chamou você. Sabe, às vezes você pode olhar para você e falar assim, Deus, mas logo eu já falei isso para Deus tantas vezes, Senhor, logo eu que sou tão chata, eu que sou tão isso, eu sou tão aquilo, eu sou tão assim, lá. Às vezes você olha para você e fala assim, meu Deus, mas não valeria o Senhor morrer por mim. Mas Ele morreu por mim, Ele morreu por você, mesmo com todos os seus defeitos, mesmo com todas as suas manias, o Senhor morreu por você. E eu quero te falar, irmãos, não permita que a morte de Jesus na cruz por você seja em vão. Não permita que a morte que Jesus teve lá na cruz por você seja à toa. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor está te chamando para você ir em um novo nível com Ele. O Senhor, Ele já liberou uma palavra. Mas você vai ou não vai corresponder à palavra que Deus te chamou? Você vai ou não vai ouvir, obedecer a palavra que Deus está te direcionando? Todos nós queremos muitas coisas. Vida financeira, excelente, emprego, carro e tudo, e casa própria. Eu também quero tudo isso, irmãos. Mas nada vale, de verdade, assim, nada vale aquilo que você pode viver com o Senhor na sua vida espiritual. Nada vale aquilo que você pode viver com Deus no seu íntimo. Irmãos, tantas vezes eu já tive tantas experiências com Deus aqui nesse lugar. Eu chorava, muitas vezes eu passava o culto todinho aqui chorando, que eu não aguentava. Deus me marcou tanto aqui. E Deus colocou no meu coração que aquilo que eu vivi não se compara àquilo que Deus quer fazer com você. Mas para Deus fazer na sua vida, você precisa corresponder. Deus não vai fazer nada na sua vida se você não estiver preparado. Deus não vai fazer nada na sua vida se você não quiser. Deus não vai fazer nada na sua vida se você não falar, Deus, eu estou aqui. Pode me usar, pode me levar onde o Senhor quiser. Pode fazer comigo aquilo que o Senhor quiser. Deus, Ele não vai te levar a um nível mais profundo com Ele se você não quiser. Se você não quiser, Deus não vai fazer na sua vida. Você precisa estar com o seu coração disponível.
Sabe, irmãos, estar na presença de Deus e cumprir o propósito de Deus, muitas vezes vai fazer você desistir de muitas coisas. Aconteceu isso comigo. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, sabe? Talvez o preço que você precisa pagar não é o preço que eu paguei, mas eu entendi o preço que Deus colocou para eu pagar. E você precisa entender qual é o preço que você precisa pagar para viver o propósito de Deus. O que você precisa abrir mão para viver o propósito de Deus? Irmão, não é fácil, eu sei, não é fácil. Mas pelo Senhor, nós fazemos tudo. Nada do que a gente pode fazer ainda pode se comparar àquilo que Ele fez por mim, por você. Tudo que nós precisamos já está disponível. O Senhor já liberou uma palavra. Tem um propósito que Ele quer cumprir na sua vida. Eu creio nisso. E eu creio que é grande. É sobrenatural. Sabe, Deus quer fazer você ir a lugares que você não imaginou. Alcançar pessoas que você não imaginou. Viver experiências com Ele que você nunca imaginou. Irmãos, quando eu poderia imaginar um dia que eu estaria aqui? Nunca. Nem nos meus maiores sonhos, nem nos meus maiores projetos. Porque o meu projeto, o que era, irmão? Ter carro, ter casa própria, viajar, ter isso e ter aquilo. Amém, glória a Deus. Tudo isso é maravilhoso, mas o reino de Deus precisa queimar no seu coração. Se o reino de Deus não queimar no seu coração, você não vai viver o propósito que Ele quer fazer na sua vida. Você precisa obedecer às direções. Você precisa obedecer aquilo que Ele está pedindo para você. Talvez você não saiba, mas hoje é a sua oportunidade de falar: Deus, o que o Senhor quer que eu abra mão? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Sabe, nós estamos vivendo num momento aqui como igreja. Irmãos, se você ficar parado, é porque você quer. Porque a gente tem tanta coisa acontecendo, tanta gente nova chegando, tantas palavras liberadas. Nós vamos ter, jejum vai começar, final do mês tem encontro com Deus, sabe? A gente tem muita coisa para fazer. E às vezes a gente reclama, né? Nossa, quanta coisa, meu Deus. Mas sabe o que é isso, irmão? Nós estamos gastando a nossa vida pelo reino de Deus. E isso precisa ser maior no seu coração do que tudo. Do que a sua vida profissional, do que a sua vida sentimental, do que os sonhos que você tem, do que aquilo que você quer conquistar materialmente. Isso precisa ser maior no seu coração. Para essas pessoas aqui, o reino de Deus, a palavra de Deus foi maior do que tudo, do que qualquer coisa. Você precisa saber qual é o preço que você tem que pagar. Cada um aqui tem um preço que precisa ser pago. Você precisa entender em Deus qual é o preço que você precisa pagar para viver o propósito de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Sabe, para a gente receber a palavra liberada que Deus tem para a gente, nós precisamos nos mover. Nós precisamos correr. Nós precisamos avançar. Nós precisamos viver dentro da aceleração do Senhor. E este lugar, irmãos, este lugar é o lugar propício, é o lugar perfeito para você entregar tudo aquilo que está no seu coração para o Senhor. Para você falar para Deus quais são os seus medos, quais são as suas dúvidas, se está difícil, se está fácil, não sei, mas você precisa colocar isso para fora, você precisa colocar isso para Deus, sabe? Não tenha vergonha. Muitas vezes nós temos vergonha. A gente se importa tanto com a pessoa que está do nosso lado, que estão olhando, estão olhando.
Irmãos, esquece isso. Mergulha no Senhor. Sabe, quantas vezes eu saí daqui descabelada, parecendo uma doida, toda borrada. Você precisa viver isso. Mais do que tudo na sua vida, isso precisa ser prioridade para você. Sabe esse nível que você foi? Deus quer que você mergulhe muito mais fundo daquilo que você já viveu. Nós não podemos nos contentar com pouco, porque tudo que nós precisamos viver, tudo que nós vamos viver, o Senhor já te deu. Você precisa conquistar agora. O Senhor já liberou. Você vai crescer, você vai frutificar, você vai multiplicar, você vai ser líder de célula, você vai ser anfitrião, você vai ser discipulador, você vai ser pastor, não sei. Mas Deus já liberou a palavra, agora você precisa correr. Corra. Corra para o alvo que Deus já liberou para a sua vida. Feche os seus olhos agora. Eu queria agora que você mentalizasse aí. Qual é esse tempo que você está vivendo com Deus? Como que está o seu relacionamento com o Senhor? Como é que estão as suas experiências com Deus? Como é que você está na sua vida espiritual? Sabe? Você precisa... Pensa aí agora. Aonde você quer chegar com o Senhor? O que você quer viver com Ele? Tudo aquilo que você viveu com o Senhor é pouco comparado a lugares que Ele quer te levar. Este é o momento de você corresponder ao chamado de Deus para a sua vida. Se você quiser, ajoelha no seu lugar. Não sei, faça alguma coisa, corresponda ao Senhor. Mas corresponda ao Senhor. Levanta suas mãos, fala para Ele: Senhor, eu quero viver o chamado, eu quero viver o propósito. Eu quero pagar o preço que o Senhor colocar na minha vida, mas eu quero viver a aceleração do Senhor no meu ministério. Eu quero viver a aceleração do Senhor no propósito de vida